Verso 31, né, Jesus fala aqui a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. E aquilo que Jesus fala é assim muito duro de ouvir, muito espantoso. E mais assim espantoso é ouvir essas palavras aqui do verso 31 e 32, da boca daquele que é, digamos, o próprio perdão encarnado, né? Então isso mostra assim a seriedade do que ele está dizendo aqui. E Jesus está dizendo que existem homens, e ele está voltando a sua atenção aqui para um grupo específico de homens, que são os fariseus, né, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, que eles podem perder definitivamente a capacidade de reconhecer a bondade, de reconhecer a verdade quando elas se apresentam diante deles, né? Como é que isso acontece? Se durante o tempo suficiente alguém fecha os seus olhos, né, fecha os seus ouvidos a Deus, se alguém durante tempo suficiente segue obstinadamente o seu próprio caminho, se durante o tempo suficiente alguém se nega a prestar atenção àquilo que Deus está lhe oferecendo, se durante muito tempo dá as costas aos profetas que Deus enviou, e é o que está acontecendo, né? Chega um momento em que é o que está acontecendo aqui, o mal lhe parece bom, o bem lhe parece algo mal. Então é o estado em que os fariseus, os escribas estavam chegando, cegos aos impulsos, cegos e surdos e resistentes aos impulsos do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eles tinham continuado tão obstinados em seguir o seu próprio caminho durante tanto tempo, né, que tinham chegado a esse ponto em que eram capazes de olhar o próprio Filho de Deus e dizer que o Filho de Deus era aliado do próprio demônio, né? Mas gostei de um comentário. Por que esse pecado é imperdoável? O que torna esse pecado tão diferente dos outros pecados? E a resposta é relativamente simples. Porque quando um homem chega a esse estado, é impossível realmente ele se arrepender. E se não pode mais se arrepender, também não pode mais ser perdoado, né? Porque o arrependimento é a única condição necessária para receber o perdão. Por outro lado, irmãos, aqui há um consolo. Muita tristeza pode ser evitada quando nós entendemos que aquelas pessoas que chegam a nós com medo de ter cometido o pecado contra o Espírito Santo são aquelas que justamente não o cometeriam, né? Por quê? Porque aqueles que cometem o pecado com o Espírito Santo podem ser descritos como aqueles que perderam todo o senso de pecado, né? As pessoas que cometem esse pecado não têm nenhum receio, não têm nenhum medo, não têm nenhuma crise de consciência. Essas pessoas estão perfeitamente satisfeitas consigo mesmos. Mas existem nessas palavras de Jesus também uma advertência para nós, né? Não são os ignorantes e religiosos que precisam temer o que Jesus está dizendo aqui, mas os religiosos, especialmente os mestres, especialmente os pastores, né? Especialmente os líderes, de entre os quais os apóstolos advertiram várias vezes que sairiam deles os lobos devoradores que destruiriam ou tentariam, né, destruir o rebanho de Deus. Vejamos aí o bloco dos versos 34 a 37. A gente pode intitular esse bloco de Palavras e Coração. E não causa assim surpresa que Jesus tenha decidido falar justamente aqui sobre essa grande responsabilidade que nós temos a respeito das palavras que dizemos. Os escribas e fariseus tinham acabado de dizer as coisas mais terríveis possíveis a respeito do próprio Filho de Deus, né? Tinham acusado de cumplicidade com o demônio. Então Jesus está ensinando aqui nesse bloco duas coisas. Primeiro, que nós podemos conhecer com exatidão o estado do nosso coração pelas palavras que dizemos. O que está no coração sobe à superfície por meio das nossas palavras. E nós não precisamos falar por muito tempo para descobrir se a nossa mente é pura ou não, né? Não precisamos ouvir uma pessoa durante muito tempo para descobrir se essa pessoa tem um coração generoso e amável ou se tem um coração cruel e indiferente. Segundo lugar,
Jesus afirmou que nós vamos prestar contas de uma maneira muito especial por nossas palavras ociosas. A palavra que se emprega aqui por ociosa é aergos, aergon. Ergon é uma palavra grega que significa ação, ou ato, e o prefixo a significa negação, sem, ou seja, aergos descreve aquilo que está destinado a produzir coisa alguma. Ela pode ser usada para se referir a uma árvore estéril, ela é usada para se referir à terra que não está semeada, ela pode se referir ao dia de sábado, onde não podemos trabalhar, e a um homem preguiçoso. E Jesus diz duas verdades aqui nesse pedaço. As palavras que nós pronunciamos em momentos de descuido, as que nós dizemos sem pensar, aquelas que nós usamos na familiaridade do nosso convívio mais íntimo, são exatamente aquelas que mostram quem realmente nós somos. E, em contraste, a palavra que nós dizemos com cuidado pode ser, na verdade, uma hipocrisia calculada. Alguém que está em guarda de maneira consciente tem muito cuidado com o que diz e como diz. Mas é justamente quando nós não nos cuidamos, quando nós não nos preocupamos com o que dizemos, que as nossas palavras revelam o nosso íntimo. Existem pessoas que são um modelo de cortesia, de encanto em público, mas dentro de casa são um exemplo horrível de irritabilidade, de sarcasmo, de mau humor, de violência verbal. Anjos, às vezes na igreja, e demônios em casa, né? Em segundo lugar, nós podemos ver aqui que as nossas palavras podem causar um imenso mal. Tiago, capítulo 3, nos advertiu disso. Linguagem de hoje. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Como o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Ela é incontrolável e está sempre pronta a expelir o seu veneno mortífero. Quando nós nos deixamos levar pela ira, nós podemos dizer coisas que jamais teríamos dito se estivéssemos exercendo o nosso autodomínio. Logo depois nós podemos dizer que não quisemos dizer o que dizemos, mas isso não nos inocenta do fato de nós termos dito. E o fato de termos dito costuma deixar feridas difíceis de serem curadas, irmãos, e uma memória difícil de ser esquecida. Um sábio disse: é melhor atirar uma pedra por equívoco do que pronunciar uma palavra por equívoco. E nós precisamos lembrar que Deus não nos julga pelas palavras que pronunciamos com cuidado e premeditação, mas justamente por aquelas que pronunciamos quando as barreiras convencionais não existem e os verdadeiros sentimentos do nosso coração aparecem na superfície. O bloco que vai do verso 38 ao 40, onde os fariseus pedem a ele um sinal. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 1, 22, os judeus pedem sinais. E era típico da mentalidade judaica exigir sinais e prodígios daqueles que se diziam profetas de Deus. Existem muitas histórias na tradição rabínica de sinais sendo realizados. Selecionei aqui 2. Pediram a rabino certo rabino um sinal. E as paredes da yeshivá, como se fosse um seminário rabínico, né, se inclinaram para diante. Um outro rabino exclamou: se a lei for como eu a ensino, que o céu demonstre. Então chegou uma voz do céu que disse: o que vocês têm a dizer do rabino Eliezer, visto que a instrução é como ele a ensina? Então era esse o tipo de sinal que os escribas e os fariseus estavam esperando de Jesus. E a resposta de Jesus foi chamá-los de uma geração má e adúltera. A palavra adúltera aqui significa apóstata. Eles eram uma geração apóstata. Era uma palavra muito usada pelos profetas do Antigo Testamento, né? A gente sabe que a relação entre Israel e Deus era descrita pelos profetas como um vínculo matrimonial. Deus era o marido de Israel e Israel a esposa de Deus. Quando Israel era infiel e dava o seu amor a outros deuses, diziam que a nação era adúltera e que se oferecia a deuses estranhos. E Jesus, em sequência, diz que o único sinal que se daria a essa geração má e adúltera será o sinal de Jonas, o profeta. Isso significa
a morte e a ressurreição de Jesus, como um símbolo do futuro, Jonas permanecendo no estômago do peixe durante 3 dias, não é? E depois sair, um símbolo da sua morte e ressurreição. Então, a gente poderia parafrasear o que Jesus está dizendo da seguinte forma: eu sou o sinal de Deus, mas vocês não me reconheceram. Os ninivitas reconheceram a Deus em Jonas. A rainha de Sabá reconheceu a sabedoria de Deus em Salomão. Em mim chegou a vocês uma sabedoria maior do que a de Salomão e uma mensagem maior do que a de Jonas. Eu sou maior do que eles, mas vocês são tão cegos que não podem ver a verdade e tão surdos que não podem ouvir a advertência. E por essa mesma razão chegará o dia em que estas pessoas da antiguidade testemunharão contra vocês que tiveram uma oportunidade muito maior e a rejeitaram. E aqui nós temos uma tremenda verdade. Jesus é o sinal de Deus. E qual é a sua reação quando você se confronta com o próprio Deus encarnado em Jesus Cristo? Será que a sua reação é de hostilidade ou de indiferença? Ou é de aceitação humilde, como no caso do povo de Nínive e da rainha de Sabé? A pergunta mais importante da vida é exatamente essa. O que você pensa do Cristo? 12:41, Jesus diz aí, os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Eu quis destacar isso, irmãos, porque o arrependimento dos ninivitas foi digamos, um dos acontecimentos espirituais mais notáveis, mais impressionantes da história antiga. E nós sabemos que, infelizmente, a cidade de Nínive rapidamente voltou ao seu antigo paganismo. Em uma geração ela voltou. Isso diz respeito aos nossos filhos, jovens, como vocês têm andado? Têm guardado a fé dos seus pais? Não é? E, na verdade, então, irmãos, nós podemos saber aqui por Jesus, tanto por Jonas como por Jesus, que a pregação de Jonas realmente produziu um movimento extraordinário de conversão daquele povo, prefigurando a conversão de todos os povos. Né? E somente a eternidade vai revelar quantas almas daquela geração foram salvas, né, como resultado da pregação de Jonas. E, curiosidade, até hoje nós temos uma igreja assíria no Irã, tem um grupo minoritário, né, de assírios e cristãos, embora essa igreja reivindique as suas origens, né, com o trabalho do apóstolo Tomé. Bloco que vai do verso 43 a 45. Jesus fala aí do perigo do coração vazio, o espírito imundo, né, que sai de um homem. Esses versículos, eles representam ou podem apresentar uma parábola que pode ter como título Reforma sem regeneração. Né? Os judeus voltaram do cativeiro babilônico vacinados contra o pecado da idolatria. A casa deles estava limpa, mas continuava vazia. Os judeus tinham rapidamente se afeiçoado a uma religião e uma moralidade meramente exteriores. O coração deles estava vazio e a adoração deles era uma adoração vã. E dessa forma, Satanás podia entrar de novo nessa casa, na casa de Israel, com outros pecados. E reparem aqui, irmãos, que o último pecado de Israel foi realmente muito maior do que o primeiro. O último estado de Israel foi realmente muito pior do que o primeiro. Por quê? Porque no Antigo Testamento, os judeus rejeitaram os profetas e adoraram os ídolos. E no Novo Testamento, eles mataram o Messias que lhes foi enviado. Verso 46 a 50, para terminar. A gente poderia dizer aqui que Jesus fala do verdadeiro parentesco. E uma das coisas mais tristes, talvez, na vida de Jesus foi que nem mesmo os seus familiares mais queridos o aceitaram. Nem mesmo seus irmãos de João 7,5 criam nele. Marcos nos diz, Marcos 3:21, que quando Jesus começou seu ministério público, seus familiares procuraram detê-lo porque diziam que estava louco. E com muita frequência também pode acontecer que quando alguém começa a seguir a Jesus, aqueles que são os seus familiares mais chegados não compreendem, inclusive passam a tratar essa pessoa com hostilidade. Muitos filhos já foram expulsos de casa por terem se tornado cristãos. Muitas mulheres já foram repudiadas pelos seus maridos por terem se tornado cristãs.
Eu li há pouco a história de um jovem que foi expulso de casa porque seus pais abre aspas, se sentiam incomodados com seu espírito fanático. Eu tive um amigo cuja mulher pediu divórcio depois que ele se converteu, e na petição do divórcio ele me mostrou, estava lá que ele a incomodava cantando hinos evangélicos pela casa em alto e bom som. Também nós vemos aqui, irmãos, que o verdadeiro amor se apoia sobre a obediência e nada mais. De João 15:4, Jesus está dizendo, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Por isso Jesus nos diz aqui que nem sempre, né, o verdadeiro parentesco é uma questão de relação de carne e sangue. É muito certo que muitos são os homens que encontram a sua alegria e a sua paz no seio familiar. Mas também é muito certo que, às vezes, aqueles que estão mais perto de alguém são os que menos o compreendem. Mas nós podemos estar seguros, disse Jesus aqui, de ter a companhia dele e de todos aqueles que amam ao Senhor. Que Deus nos abençoe a leitura da palavra, sua santa e bendita palavra. Amém.